muita coisa nova e estamos aí junto. Eu quero trazer uma mensagem hoje sobre essa conferência, né? A família no altar, e a gente precisa entender que nós precisamos estar no altar do Senhor no tempo desafiador que estamos vivendo hoje. Como o tempo está desafiador, como o inimigo tem atacado a família, e se a família não estiver debaixo do altar do Senhor, ela não aguenta, não resiste. As lutas são grandes, grandes são as tentações. Mas antes de eu iniciar, eu quero fazer uma apresentação aqui de uma pessoa especial que está conosco, e eu queria que todos aqui se conectassem com essa pessoa. Senhoras e senhores, é com grande honra que eu apresento alguém que dispensa a apresentação. Seus feitos são grandiosos demais para serem contados nesta manhã. Ele realizou o impossível inúmeras vezes. Nasceu em uma humilde manjedoura na pequena cidade de Belém, veio dos céus, mas escolheu caminhar entre os homens. Seu pai é o autor do livro mais lido, mais traduzido e mais vendido de todos os tempos. Com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão faminta, andou sobre as águas, repreendeu os ventos, acalmou a tempestade, transformou a água em vinho, sem truque, sem efeitos especiais e sem ilusões, fez cegos enxergar, paralíticos andarem, surdos ouviram, e até morto voltar a viver. Ele tocou no leproso sem medo, perdoou o pecado sem condenação, amou o rejeitado sem distinção. Foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. E hoje Ele continua transformando história, restaurando famílias, curando o coração, salvando vidas. Por isso eu peço que toda a igreja fique de pé e com a melhor salva de palma que podemos oferecer, recebemos nessa manhã aquele que é digno de honra, glória e louvor. É o único, incomparável Jesus de Nazaré. Essa é a tua casa, este culto é teu, a glória é tua. Seja bem-vindo. Aleluia. E Ele está aqui para conectar com você, para curar você. Sempre quando eu falo de Jesus eu me emociono, porque às vezes eu paro e penso assim: o que seria de mim sem Jesus? O que seria de nós? A vida sem Jesus, ela não tem sentido. A vida sem Jesus, ela não tem rumo, não tem direção. Agora a vida com Jesus não, ela tem direção, tem caminho. Aí você pode falar: mas é tão difícil. Mas você passa, você vence. Difícil é você viver sem Ele. Difícil é você levantar de manhã e saber o que eu vou fazer da minha vida. Mas com Jesus Ele tem um caminho, Ele mostra a solução. Nada é impossível para Deus, nada. Enquanto há vida, há esperança. Eu fico vendo no livro de Josué como tema, Josué 24, 14, 15. Olha que povo que deu dificuldade para Josué. Já vinha lá de Moisés dando trabalho. Deus tira uma geração para ver se o povo mudasse de tantas coisas que viam Deus fazer. E no comecinho de Josué, Deus fala assim: seja forte e corajoso, Josué. E realmente Josué precisava ser forte e corajoso, porque a luta não seria só derrubar as muralhas e tomar posse de Canaã, era manter o povo na direção de Deus. E aí a gente vai vendo que o altar, ele precisa continuar na chama. A nossa vida, nosso dia, todo dia, a gente precisa estar na presença do Senhor. Eu quero dizer, todo dia, quando você levanta, você agradece a Deus. Nós temos mais motivo para agradecer. Agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, agradecer. Porque quando você agradece a Deus, você está levantando um altar a Ele. E na Bíblia o altar representa algumas coisas, como o altar representa a adoração, é tudo aquilo que recebe como um primeiro lugar. Quando nós
colocamos a nossa família no altar do Senhor, colocamos Deus no centro das nossas decisões, da nossa vida. O altar representa o lugar de entrega. Em Romanos 12:1 diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Hoje não apresentamos mais um cordeiro levando ao sacrifício, mas Jesus já foi, mas hoje nós colocamos a nossa vida na direção do Senhor, a nossa casa. E quando o inimigo estiver batendo na porta da sua casa, você vai abrir e dizer assim: aqui já está ocupado, Jesus já está aqui. O altar é uma aliança. É uma aliança que precisamos fazer com Deus todos os dias. Eu e minha casa fazemos uma aliança com o Senhor, para que Deus possa reinar, para que Deus possa reinar nos nossos filhos. O altar é o lugar de comunhão. É no altar que nos aproximamos do Senhor. É na comunhão, na intimidade, no relacionamento. É um altar que revela quem governa a nossa vida. Quem governa a nossa vida? Irmãos, a gente sempre vai aparecer aquilo que nós adoramos. Se você adora mais o dinheiro, você vai viver por conta disso. Se você adora mais o sucesso, você vai viver mais correndo atrás dessas coisas. Se você adora o prazer, vai viver correndo pelos prazeres da vida. E a pergunta não é se você tem altar, porque todo mundo tem um altar. Todo mundo tem. A gente não tem como ficar neutro no mundo espiritual. Jesus disse: só tem dois caminhos. Ele disse: não tem um neutro. Até porque o neutro é difícil. Mas um ou outro nós estamos ali. Agora a pergunta é: quem está sentado no altar da sua vida? Quando Josué pergunta ao povo assim: quem vocês querem adorar? Ele não está dizendo assim que se eles não tinham Deus, eles já tinham Deus. Ele só estava pedindo para que eles escolhessem qual Deus eles iam escolher. E quando Deus deseja restaurar, irmãos, uma nação, Ele começa restaurando família. Sabe disso? Quando Deus quer restaurar uma nação, Ele começa pela família, porque a família é o base de tudo. É a família, é os filhos. Quando Deus deseja restaurar uma família, Ele começa restaurando os altares. E o inimigo sabe disso. Por isso ele não luta apenas contra a pessoa, ele luta contra o altar da casa. Porque ele sabe que se o altar cair, a oração acaba, a nossa fé perde sentido. Mas como eu posso perder o altar? Sabe quando você deixa as suas frustrações bater mais forte? Quando o seu ego de olhar e dizer assim: ah não, eu estou cansado, sirvo a Deus tanto tempo, nada acontece, eu vou desistindo, vou viver o mundo um pouquinho mais. E aí você vai deixando de orar um dia, outro, a sua conexão parece que não tem mais sentido. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele está todo o tempo ali conosco, cuidando, livrando. Eu falo que Deus é bom demais. Ele dá muito mais daquilo que merecemos. Olha só, a gente está respirando um ar, está vivo aqui porque Ele mantém esse ar dentro de nós. Ele te escolheu para estar aqui. Se você existe, é uma permissão dEle. As suas lutas são tão pequenas diante de um Deus que servimos, que quer entrar na sua casa, mudar a sua história. E como diz Salomão, tudo é vaidade neste mundo, tudo passa, mas Deus é eterno. Quando o altar vai saindo, parece que o perdão fica mais difícil, o culto doméstico não existe mais, a família começa a perder a sua identidade espiritual. E foi exatamente isso que Josué viu quando ele reuniu Israel.
Josué, ele reúne o povo em Siquém, e tem algo interessante em Siquém, porque Siquém já tinha uma história ali. Siquém foi aonde Abraão levantou um altar. Siquém foi aonde trouxeram José para ser enterrado. Siquém tinha toda uma história. E quando Josué traz o povo para Siquém ali, eu creio que na sua mente estava ali processando toda a história que Deus tinha feito naquele lugar, o que tinha abençoado aquele povo, a história que Deus tinha feito para que o povo entendesse quem era Deus. Irmão, você já parou para pensar o quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já tem feito por você, e às vezes a gente se perde numa murmuração, numa reclamação tão pequena, porque Deus não fez como eu queria, da forma que eu queria, e não é assim que funciona. As coisas de Deus são muito maior do que aquilo que eu penso, e são muito melhor, muito. Deus, Ele tem um propósito, um projeto para a família, e nós precisamos entender que cada geração precisa construir o seu próprio altar. A salvação, não existe salvação por herança. Eu não salvo meu filho. O Deus meu precisa ser o Deus do meu filho. E essa função é nossa, de levar a palavra, de ministrar a palavra. Eu quero trazer aqui alguns princípios, entrando agora na mensagem, alguns princípios poderosos sobre o altar. A casa no altar. O primeiro princípio é: toda casa tem um altar. Mateus 6, 21 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Toda casa serve a alguém. Alguma coisa ela ocupa: o dinheiro, o orgulho, o status, a tecnologia, o trabalho. E tudo aquilo que controla nossas decisões tornou-se um altar. É quando a gente confia mais nas coisas, naquilo que a gente vê, e passa a ter tanta confiança naquilo, achando que agora eu estou no autossuficiência e está tudo bem, eu posso vencer porque eu estou até aqui, e você vai desligando de Deus, e Deus parece que vai deixando o seu centro, e lá na frente a gente começa a se perder. O inimigo hoje, ele trabalha muito, tentando trazer tantas coisas para ocupar a mente, para que a gente desconecte de Deus. Hoje estamos vivendo um mundo de tanta informação, tanta agilidade. Quando você pensa, o tempo passou, o dia passou, a gente não fez um devocional, a gente não orou, não abençoou a família, não abençoou, e não colocou as nossas prioridades. Irmãos, a nossa casa precisa ter prioridade. Assim como na sua casa, assim como você vai para uma empresa ou trabalhar, tem as suas prioridades, que é chegar no horário, cumprir as regras da empresa. Nossa casa precisa ter. Lá em casa ninguém come vendo televisão, todos têm que estar na mesa, tem que orar. E tem dia que meu filho fala assim: eu não quero orar. Eu vai orar. O Deus, ele tem que ser movimentado. A gente precisa movimentar, a gente precisa semear para que a nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente onde o Deus que governa as nossas decisões, o nosso ir, o nosso voltar. É a nossa casa que encontramos o refúgio. A nossa casa, ela tem que ser um ambiente de adoração. Senão vai acontecer como tem acontecido em vários lares: a casa é o último lugar que uma pessoa quer estar. Mas quando Deus está reinando lá, é o lugar onde você quer chegar correndo, porque é o lugar onde você tem refúgio, é o lugar onde você tem paz, é o lugar onde você tem estratégia, é o lugar onde você reabastece. Comece a consagrar a sua casa a Deus, comece a consagrar o seu lar a Deus, e você vai ver o quanto Deus vai fazer, o quanto Deus pode fazer.
O segundo princípio, o altar começa pelo líder. Josué diz assim, ele está dizendo, eu primeiro vou. Depois que ele disse minha casa. Às vezes a gente quer que todos tomem uma decisão, mas precisa alguém se levantar numa casa. E nunca espere que a sua família vá aonde você nunca foi. A gente precisa ir. Nossos filhos precisam ver eu ajoelhado, precisa ver eu louvando, adorando, para que ele possa se conectar. Josué disse assim, eu tomo uma decisão, eu e minha casa. Talvez você é o líder da sua casa que precisa tomar uma decisão hoje, chegar lá e ser diferente. Jesus nos chamou para ser luz, aonde estivermos, ser a luz, ser diferente. Ser diferente não é ser melhor, ser diferente é você levar a paz, é você ser um agente de Deus aonde você está. Um agente de Deus. Para que as pessoas olhem Deus brilhando dentro de você. Deus, irmãos, continua procurando alguém disposto, nos dias de hoje, a lutar pela família. Talvez hoje você chegou, seu casamento está passando uma luta, ou seu filho está passando uma provação e está afastado. Seja um Noé, no tempo difícil. Seja um Abraão, que olhou e foi na direção de Deus, sem saber qual seria o seu destino, e quem seria sua geração, se nem filho ele tinha na época, quando Deus chamou, e nem podia ter, mas ele acreditou. A gente precisa voltar a falar de Deus, a dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus, quando é ministrado na nossa vida, a gente pode viver o extraordinário dele aqui nessa terra. Nós podemos viver o extraordinário de Deus nessa terra. Você sabe disso? O problema é que nós estamos tão preocupados com aquilo que o mundo nos traz, as doenças, a incerteza do amanhã, a correria, esquecemos daquilo que Deus nos trouxe. Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados. Aí você pensa assim, mas por que eu não descanso? Porque você não vai a Ele. E às vezes quando vai, não entrega, não confia. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sabe que quando estamos assim, vamos para onde? Precisamos ir para Jesus. Precisamos levar a Jesus. Todos começam por uma decisão pessoal. Servir a Deus é uma decisão, é uma prática todo dia, mas você vai viver o extraordinário. Você vai contemplar Deus realizando os milagres ali na sua casa, na sua vida. É Deus fazendo o impossível, Deus movendo o sobrenatural. Nosso inimigo, irmãos, não é o Senhor, é o diabo. Às vezes o inimigo ele começa a colocar na nossa mente que para servir a Deus e para a igreja é uma luta. As lutas ela tem de qualquer forma, você servindo a Deus ou não. Só que com Deus é melhor, com Deus é mais fácil. Com Deus você tem estratégia, com Deus você tem discernimento, com Deus Ele vai limpar aquilo que não presta na sua vida para trazer você uma nova pessoa. Com Deus você se sente mais forte, você chora uma noite, mas de manhã você tem alegria. Deus apaga o seu passado, sem te condenar mais nada. Deus te dá uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo renovo. Deus, Ele sempre quer trazer o melhor. Assim foi com aquele povo. E o mais interessante é que aquele povo não decidiu escolher servir a Deus. E pagaram multas, depois você vai vendo ali para frente, tantas consequências que eles pagaram. Porque Deus foi mal? Não, Deus sempre tentando trazer o povo para o lado dele, porque Ele sabe, se o povo andar comigo, Ele diz, eu sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Então Ele sabe
qual é o melhor para você, qual é a sua intenção no seu coração. E uma das características de Deus, Ele é intencional em tudo. Às vezes está acontecendo algo na sua vida, você não entende, mas Deus está trabalhando para que amanhã você possa saber que aquilo que você venceu foi porque Deus te deu direção, te capacitou, te fortaleceu. Quando eu cheguei em Buriti, irmãos, foi eu e minha esposa, largamos tudo, a gente morava em Goiânia. Minha esposa era concursada em 2 empregos, eu tinha uma empresa. Largamos tudo para fazer a obra do Senhor em Buriti. Começamos uma igreja com 8 pessoas, num salão pequenininho. Foi desafiador, tinha um dia que eu falei assim, eu quero ir embora, eu não aguento isso aqui mais não. Mas Deus estava em todos os ambientes, cuidando de cada detalhe. Em 2019, Deus dá uma direção. Vocês vão construir uma igreja, dia 25 de março a 6 de outubro. 26 de outubro. 5 de março a 26 de outubro. Me deu um projeto tipo uma arca. Olhei para a tesoureira, uma igreja pequenininha, falei, tesoureira, tem quanto de dinheiro? Ela falou assim, pastor, acho que tem só 7 mil. É o suficiente, vamos começar. E dia 26 de outubro, a igreja estava pronta. Deus cuidou de cada detalhe, de cada estratégia, de tudo. Deus foi dando estratégia, até no momento que eu estava no meu pique emocional, cansado, porque eu não tinha condições de pagar pedreiro. Eu trabalhava 6 horas da manhã, eu já estava fazendo a primeira massa para o pedreiro chegar e já estava lá pronta. Chegou um momento que eu estava numa estafa mental tão grande. Minha esposa me inscreveu num projeto do Josué Gonçalves, pastor discipulando pastor, que ele estava sorteando 100 pastores do Brasil, para poder ficar um final de semana sendo trabalhado num resort lá em Águas de Lindóia. E eu fui escolhido, porque eu estava cansado. Falei para Deus, eu não dou conta mais, eu não aguento mais, não tenho mais força. Está chegando dia 26, não está nem isso aqui, a metade dessa igreja pronta, é muita coisa, era um sobrado. Você imagina uma igreja que não tinha condição financeira, pouco membro, e construiu um sobrado, e era muita coisa, era muita obra. O bispo Bruno me conheceu lá, e Deus falou assim, eu vou tirar você para descansar. E fui, irmãos. Eu quase perdi a benção, porque a menina me ligava e eu falava assim, olha, eu não me inscrevi em nada, ligação de São Paulo eu não atendo, não me inscrevi. Mas você ganhou? Eu falei, não ganhei não, moço, eu não me inscrevi. Você está querendo dinheiro, eu não estou trabalhando, estou cansado. Aí foi um dia, 2 dias, no 3º dia ela já ia me desclassificar. Eu cheguei e comentei do nada para minha esposa. Eu falei, só tem uma pessoa me ligando de São Paulo, disse que eu ganhei um negócio no resort. Quem ganha hoje as coisas? Ninguém ganha nada, e está me amolando. Eu falei, não, eu te escrevi. Falei, mas agora eu perdi, eu não acredito. Não. Porque você não me falou, é surpresa, mas como é surpresa se eu não sei, e a menina vai falar, eu não sei, que surpresa doida é essa sua. Mas eu achei que talvez não seria, mas eu fui, e agora? De repente, a última ligação, ela falou assim, ó, senhor, não desliga não, é a última vez que eu vou tentar falar com o senhor. O senhor foi, a Kênia Gonçalves é quem? Foi minha esposa, ela escreveu, ela contou seu testemunho, falou o que o senhor está fazendo, a gente selecionou. Eu falei, moço, mas é 0,800 mesmo, porque a gente não tem dinheiro. É 0,800, o senhor vai vir para cá e o senhor vai ter uma vida de rei. E foi. Voltei mais animado, mais disposto para continuar o propósito. Assim Deus faz com você. Às vezes Deus tira você do cenário para te reabastecer. Às vezes a gente está demais ocupado com a coisa, preocupado com o filho, preocupado com o marido, preocupado com a casa, preocupado com o trabalho, preocupado. Deus fala assim, opa, eu preciso tirar você um pouco, te dar um tempo para você reconectar comigo e falar que eu que te sustento. Descansa. E quantas vezes na nossa casa não tem descanso? Porque chegamos, levamos o trabalho para casa, levamos a igreja para casa, levamos tudo para casa, mas esquecemos de levar Deus. E aí começamos a discutir uma coisa, outra, para isso, plano,
mas não acalmamos o coração, não paramos para descansar, desligar do mundo e conectar com Deus. E dizer: Senhor, este momento é teu. Desligar o celular, não querer falar de problema, de conta, de nada. Vamos agora só falar de Deus, adorar a Deus. Sabe por quê? Deus sabe da conta que você está passando, Deus sabe da luta que você está enfrentando, Deus sabe. Porém, é nele que você vai ter força e estratégia para você vencer. Enquanto a gente estiver indo com as nossas próprias forças, vai acontecer o que aconteceu comigo. Quebrei o pé, não estava tendo mais força, nem mais ânimo, não estava aguentando. Deus falou assim: eu te tiro, mostro como funciona e volto você. De repente, depois que eu entendi o processo, dava sexta-feira, acabou, só domingo, só segunda, vamos descansar. Deus está no controle. Se Ele falou que é dia 26, vai acontecer, tudo bem. Porque quando Deus fala algo, acontece. E uma das características de Deus é que Ele não mente. Se Deus deu uma palavra, ela vai se cumprir, no tempo dele, no jeito dele, mas vai se cumprir. É uma das características dele. E um outro princípio, o altar, ele exige um sacrifício. Romanos 12, capítulo 1, diz: apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo. Não existe, irmãos, altar sem entrega. Abraão levou o seu Isaque, Elias restaurou um altar para que o fogo descesse. Jesus entregou sua própria vida. Talvez hoje Deus está te pedindo algo, mas o que Deus pode te pedir de mim, pastor? O seu orgulho, sua falta de perdão, o pecado escondido, a vaidade. Às vezes a gente precisa entregar para Deus e falar com Deus: Deus, o que está em mim que não te agrada? O que está em mim que eu preciso ser transformado? E a gente precisa ser transformado sempre. Às vezes a gente vai indo para o nosso jeitinho, nosso jeito, de repente Deus puxa você de novo e fala: não, vem aqui. Não é assim, é por aqui, é por ali. E aí Deus vai trabalhando. O altar, para ser restaurado, ele precisa de sacrifício. Quebrar o nosso eu e se entregar totalmente ao Senhor. Josué é bem claro, fala: olha, vocês decidem quem vocês vão servir. Eu sei que vocês estão servindo outros deuses, estão indo para outro caminho, vocês sabem o Deus que servimos, vocês sabem o que Ele já fez por nós. E uma das características que às vezes a gente tem é ingratidão. Ingratidão, irmãos, ingratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Por tudo aquilo que Deus tem feito, a gente às vezes, por uma coisinha que não deu certo, você resolve não adorar mais a Deus, porque magoou. Não, Deus está ali pronto para restaurar você, para te dar força, para te dar ânimo. E um outro princípio é: Deus responde a altares. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, nós vemos Elias restaurando o altar. Elias orava pelo fogo, foi desafiado pelos profetas de Baal, e eram muitos. Só que para o fogo cair, ele precisava restaurar o altar, ele precisava organizar todo o altar. E para o fogo cair, nós precisamos restaurar o nosso altar, restaurar nossa comunhão com Deus, restaurar nossa vida com Deus, alinhar com o Senhor, deixar Ele ser o centro da sua vida. Irmãos, eu aprendi uma coisa tão poderosa: tudo que eu tomo como decisão, eu peço a Deus: Deus, eu preciso vestir uma camisa hoje, qual que o Senhor acha que é melhor para mim? Deus, eu preciso fazer isso, eu acho que é melhor. Deus, eu preciso fazer isso aqui, o que o Senhor acha? Eu aprendi a conversar com Deus como o meu melhor amigo. Às vezes eu estou sozinho, andando na rua, as pessoas acham que eu sou maluco. Não, eu estou falando com Deus. Eu tenho um pouco de TDAH e aí já soma tudo. E aí eu vou falando com Deus. Eu sou muito acelerado. Muito mesmo. Tanto que Deus me deu um emprego para poder desacelerar um pouco, porque eu estava tão agoniado. Irmãos, Deus é tão bom para mim. E eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu ia ser padre. Aí Deus me tirou da igreja católica, me trouxe para o evangelho, para ser pastor. Senão não ia nem casar com essa donzela. Agora veja só,
Às vezes, Deus faz coisas assim que a gente não entende. Para quê? Para que você possa ver quem Ele é Deus na sua vida. Olhar para Ele, contemplar a sua plenitude, as coisas boas. Você já parou para pensar, já pensou se nós tivéssemos nascido lá no Irã? Já pensou se você tivesse nascido no lugar onde a palavra é desafiadora para ser ministrada? Onde acontecem essas guerras inúmeras vezes, uma hora você está na sua casa, pode ser destruída, e Deus te trouxe aqui num conforto, de um ar-condicionado, permitiu você estar aqui. Olha que coisa mais bacana. Nós temos que só motivos para glorificar e agradecer ao Senhor. Ser alegre, nós precisamos voltar a ser alegre. Ultimamente eu vejo os cristãos tristes, angustiados. Você fala, Pai do Senhor, aquela tristeza. O crente precisa ser alegre, a nossa casa precisa voltar a ter alegria. Um dos caracteres de Deus é a alegria. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o que aconteceu, irmãos? Alegria, festa. Festa. Nós precisamos ser alegres, porque é o Senhor que governa agora a nossa casa, o Senhor que governa o nosso lar, o Senhor que governa a nossa vida. E o fogo só vai cair se o seu altar estiver restaurado. O fogo só caiu quando o altar estava restaurado. Quando Elias restaura o altar, o fogo cai. Às vezes precisamos restaurar alguma coisa na nossa casa, nosso eixo. Outro princípio, um altar influencia gerações. Salmo 78, 4. Cantaremos a geração vindoura. O maior legado não é o patrimônio, é uma herança espiritual. Filhos dificilmente esquecem quando viram os seus pais orarem, ajoelhado, prostrando. Nunca um filho esquece da casa onde Deus a honrava. Ele pode até desviar, sair para o mundo, mas depois lembra assim, na casa da minha mãe, eu lembro que ela era hora de oração, ela buscava, lá Deus operava, eu preciso voltar para aquele lugar. Nós precisamos deixar a herança. E a herança não é o dinheiro, a herança é Deus, porque se não for Deus, não adianta você deixar o dinheiro, que não vai ter estratégia para vencer, e nem para usufruir aquilo que pega. Viver com Deus é maravilhoso, é extraordinário. Viver com Deus, Ele nos faz alcançar coisas que nós nem pensaríamos. Nós temos uma associação lá, que inclusive o Crefts está aqui, ele é o presidente. E essa associação, nós atendemos crianças, um projeto de cadeira de roda para abençoar pessoas. Semana passada fizemos uma festa para 200 crianças. Aí durante a semana nós fomos para a escola, fizemos para mais 100 crianças. E a gente leva a palavra. E eu trabalho na prefeitura, eu trabalho como motorista. E eu vou todo dia para a zona rural levar alunos para estudar. 35 meninos de 6 até 12 anos. Você imagina 35 meninos dessa idade dentro do ônibus, na poeira. E eu não conseguia controlar eles para nada. Um dia eu falei assim, Deus me dá uma estratégia para conseguir conduzir esses meninos, porque eu conduzo a igreja, mas conduzir criança eu nunca tive essa habilidade. Me dá uma estratégia, porque era menino subindo em cima do banco, descendo, e pulava de um lado, pulava de outro, me abraçava por detrás, eu dirigindo, falei, menino, chega para lá que nós estamos dirigindo, virando a curva, a poeira está entrando, e eles ficavam, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou ficar louco aqui. Aí um dia Deus falou assim, você vai rebanhar essas criancinhas, vai pegar um sonzinho, vai colocar um som e vai começar a treinar eles através da música. E foi. Ó, vocês vão ouvir uma música aqui, e eles me chamam de pastor, né? Pastor, não, pastor. Falei, vocês sentam e agora vou ensinar vocês, vou pôr a música, vocês andam cantando aí atrás, e não pode vir cá. Eu que estou conduzindo. E aí foi, todas as crianças carentes. Casa com 6 meninos, outra com 3, você chega,
E aí Deus me colocou nessas vidas para estar levando cesta, abençoando, porque é muito carente, são zonas rurais bem carentes. E esses meninos começaram a aprender a cantar louvores. E começou a chegar em casa, o pai que estava lá tocando aqui as músicas do forró, dançando bêbado, ele já começou a falar, pai, não pode beber não, porque o pastor falou que não pode, e o pastor disse que não pode ouvir essas músicas, agora essa aqui. Aí esse um dia foi na escola perguntando, quem é pastor? Aí o diretor, pastor? Não tem pastor. Não, os meninos estão falando que tem um pastor falando para eles que não pode fazer arte, não pode mentir, não pode isso, que tem que falar para o papai que Jesus ama. E ele está lá em cima de mim, que Jesus ama, que eu não posso. Eu vou ouvir a música, vocês vão lá e desliga. Eu quero saber quem é o pastor. Aí por muito eles mostrou eu. Você que é o pastor? Eu falei, não, eu sou pastor, não, eu sou pastor. O que aconteceu? Não, meu filho, mas então estão aprendendo, mas está demais. Tá não, mas quando você converter, ver o que é bom, você vai ver. Seu filho não mudou? Mudou, ele parou de mentir, para estar obediente. Eu falei, então, olha que coisa bênção. Deus, Ele tem uma estratégia para cada um. É restaurar famílias. Restaurar lugares, ambientes onde Deus quer reinar. E aí a gente pensa só na nossa família, não, tem as outras famílias que precisam restaurar, e talvez nós somos os agentes para chegar lá. O agente para chegar naquele lugar e falar do amor de Deus. Falar da palavra de Deus. Deus quer estar no seu lar, para que as coisas possam fluir, para que as bênçãos possam vir, para que quando você receber o seu salário vai render de uma forma tão grande, você vai assim, como eu consegui pagar isso, ainda sobrou um dinheiro. Sabe por quê? Uma das qualidades de Deus é a abundância, é o pouco que se multiplica. Eu falo porque eu já vivi isso tudo. Quando nós fomos para Buriti, já estou encerrando a palavra, nós éramos cuidados por um carroceiro, porque o dinheiro acabou, a obra era o tempo todo, não tinha condições financeiras, e um carroceiro que levantava de manhã para poder fazer frete na rua, ia comprar uma carne, dividia e levava lá em casa. Tudo que ele fazia, dividia no meio e deixava lá em casa. E um dia aquilo na garganta, eu falei, meu Deus do céu, o homem não tem nem para ele, está trazendo para mim. Só que Deus, irmãos, a semeadura de Deus, ela é poderosa. Eu orei e falei, Deus, muda a história desse homem. Eu vou orar agora enquanto o Senhor não mudar a história desse homem, porque eu não aguento mais esse homem trabalhar o dia inteiro no pesado e vir. E de repente, a aposentadoria dele saiu, ele pegou uma fazenda para poder administrar, e o dono falou assim, tudo que você fizer é seu. Até a vaca paria 2 bezerros, não era nenhum. O porco era aquela fartura. Tudo que ele punha a mão era tanta fartura que eu impressionava. Deus, irmãos, é abundância. Talvez você fale assim, meu salário não dá para nada, muda a forma de falar. A minha casa é bênção, meu salário é bênção, aqui vai ter multiplicação, Deus vai me dar estratégia, eu vou saber como agir, eu vou desligar o Shopee, vou desligar o Mercado Livre por um tempo, eu vou desligar a Shein por um tempo, Deus vai me dar uma estratégia, eu vou vencer. A nossa casa, os recursos que entram, precisam ser administrados na direção de Deus. Porque quando os recursos entram, você vai administrar na direção de Deus, você vai saber que o investimento com Deus é o melhor. E tudo que eu estou falando para você é a experiência que eu vivi e vivo. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que a semeadura, quando Deus direciona e administrar bem, Deus traz a abundância. E tudo que pedimos, como diz em Deuteronômio capítulo 28, se obedeceres os meus mandamentos e obedeceres os meus estatutos, toda sorte de bênção estará com vocês. E assim Deus tem multiplicado, assim Deus tem abençoado. Nós precisávamos de um carro para o nosso projeto das crianças, para carregar tudo. Eu ganhei uma pipoqueira, ganhei um algodão doce, ganhei pula-pula, e o projeto foi crescendo. Eu falei, gente, eu preciso de um carro. Aí um dia tinha um deputado lá na cidade para poder conseguir exames e cirurgias. Eu levei uns irmãos que precisavam fazer uma cirurgia, e o deputado olha para mim e fala assim, tá, eu, Crespo, o que vocês precisam? Eu falei, eu quero uma van de 20 lugares,
Ele falou, mas você foi muito ousado. O povo de Deus é ousado. Se você der um menos ou maior, ok, eu vim para uma cirurgia. Ele nos deu uma dobrou de 7 lugares, chegou lá. Porque Deus sabia a intencionalidade do projeto de levar as crianças. É assim que Deus trabalha. Quando você pega a sua casa, desde o recurso, desde tudo, e põe na direção de Deus, e pede direção de Deus para fazer tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos, tudo que você coloca, a bênção está. E toma posse a partir de hoje, a sua vida, a sua história mudar. Sai daqui hoje com uma mentalidade assim: oh Deus, eu quero ser diferente, eu quero usar os recursos que o Senhor tem para mim. Aí quando o inimigo falar para você assim, ó, nossa, hoje eu tenho que lavar roupa, eu estou cansado, você vai dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho roupa para lavar. Eu tenho roupa, Senhor. Eu tenho que limpar minha casa, obrigado Deus porque tem uma casa para eu limpar. Deus, obrigado porque eu tenho uma comida para fazer. Muda a forma de falar, muda a forma de viver, porque o mundo espiritual tem poder. Nós somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que estamos representando. Se sua casa está uma bagunça, começa a partir de hoje não ser uma bagunça, passa a partir de hoje ser um organizado, ser direcionado. Muda e chuta tudo aquilo que não vem de Deus e fala: a partir de hoje, Senhor, eu e minha casa vamos servir a Deus. E eu vou desafiar você hoje, nessa manhã, quando você chegar na sua casa, quando você colocar os pés lá dentro, você vai fazer essa primeira palavra: Senhor, nesta casa, a partir de hoje, quem reina é o Senhor. As decisões, tudo que eu for fazer vem do Senhor. Eu não quero mais ser o dono dessa casa, é o Senhor que é o dono dela. Porque eu sei que o Senhor tem as melhores estratégias, o Senhor tem o melhor posicionamento, o Senhor tem o melhor de tudo. E ó diabo, se o Senhor está me ouvindo, já pode sair fora, porque Ele já está reinando aqui e não tem lugar para dois. Cai fora. E aí você vai ver Deus fazer o extraordinário. Deus mover no seu filho, Deus mover no seu marido, na sua esposa, Deus mover na sua finança, Deus mover. E você vai começar a ver a colheita vem, porque é uma plantação. Aí você vai começar a ver Deus reinar. Aonde você viu um ambiente pesado, vai ter um ambiente de paz. Aonde você viu um ambiente tribulado, você vai ver um ambiente tranquilo. E aí você vai dizer assim: Deus, aqui está o Senhor. Deus, até a pessoa que for vir aqui vai vir direcionado ao Senhor. Se não for para ser bênção, não permita que venha. As minhas portas estão abertas para as bênçãos de Deus, mas para toda maldição e laço ruim eu não quero, eu rejeito a partir de hoje. O mundo espiritual precisa ouvir sua voz, o mundo espiritual precisa saber qual é a sua decisão. E quando nós nos posicionamos, as coisas mudam, a história muda. A história muda. Quando Deus mostrou a minha esposa, eu tive que me posicionar. É assim, nós precisamos nos posicionar. Eu quero encerrar, você podia tocar aquela música assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho. Vamos ficar de pé? Vai já pro refrão para mim. Deus. Ó, vamos comigo aqui. Você vai chegar na sua casa, você vai dizer assim, ó: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha só, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oração é alimento na casa. Eu nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo Nunca teve sem resposta. Vou ficar no sofrimento.
esperar no Senhor. O que Deus irá fazer? Quando Ele estende a mão, Quando Ele estende as suas o diabo foge, as coisas que não vêm de Deus saem, porque Ele é Deus. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu amor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu quero fazer uma oração agora. Você, onde você está, se você está com a sua família, pega na mão da sua família. Eu já vou orar e encerrar. Eu quero que você tenha fé. Coloque aquilo que está, se tiver algo atrapalhando, trazendo cansaço para você, é o momento de você entregar nas mãos do Senhor. Se o seu casamento está passando um momento difícil, é hora de você aproximar da sua esposa e vice-versa e dizer assim: vamos vencer juntos, porque Deus a partir de hoje é o centro. A gente precisa quebrar o orgulho que dói, para ver Deus resplandecer. Jesus, ele fazia um milagre, mas a pessoa tinha que crer, tinha que ter fé, tinha que acreditar. Ele diz: quem crê tudo pode. A fé é um poder que nós temos, uma ferramenta poderosa. É você acreditar naquilo que não está acontecendo, mas já tomou como posse que está acontecendo. E aí você vai ver Deus agir, Deus fazer o impossível. Já foi liberado no mundo espiritual. Jesus não voltou, Ele está aqui. E nós vamos orar. Senhor, hoje não estamos apenas em uma conferência, estamos escrevendo um novo capítulo na nossa história, da nossa família. Assim como Abraão levantou um altar, como Jacó lançou fora os ídolos, e como Josué tomou uma decisão, hoje é o nosso dia de dizer diante dos céus e da terra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que deste altar saiam homens, mulheres e filhos comprometidos com Cristo, para que as próximas gerações contem que neste dia Deus restaurou altares e transformou famílias. Senhor, opera milagres, quebra todo jugo, toda retaliação, cai por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, tira todo empecilho, todo embaraço, entra na casa, Senhor, quebra os altares da casa, quebra todo levante, quebra toda a armadilha, Pai, em nome de Jesus. Que hoje possa ter famílias restauradas, vidas restauradas, finanças restauradas, Senhor. A casa que era uma bagunça, agora, Pai, passei a ser uma casa organizada, disciplinada, direcionada, porque o Senhor vai reinar, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai capacitar. Deus, entra neste lugar, abençoe teus filhos e coloca-os na tua direção. Assim nós abençoamos.